Olá, meus amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Online. Hoje, domingo, dia 10 de outubro de 2021, na nossa 10ª lição. É uma enorme alegria, uma gratidão ao Senhor estarmos juntos nessa manhã para continuar aprendendo mais de Deus, aprendendo a sua palavra, através daquilo que o Senhor tem ministrado sobre nós nesse estudo da palavra de Deus. Eu quero, como sempre, te encorajar, te motivar, que você possa aí compartilhar esse link, compartilhar essa transmissão, tá? Com seus amigos, com sua família, enfim, com todas aquelas pessoas que você entende que precisam, ser alcançadas pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus, porque se tem algo que faz diferença na vida do ser humano é o ensino da palavra de Deus. Quando nós nos colocamos com humildade, com sabedoria, no lugar de aprendizes, sempre aprendendo a palavra de Deus. E se você, então, lembrar e desejar, compartilhe esse link, tá bom? Porque eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de muitas outras pessoas, de muitas famílias, e nós louvamos a Deus pela sua vida. Bom, nós vamos orar ao Senhor para começar nossa EBD, para que Deus possa nos abençoar e nos dar graça durante esse estudo. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar em Tua presença para junto aprendermos da Tua palavra. Deus, eu te agradeço por estar sendo instrumento, Deus, na vida da Tua igreja. Agradeço porque o Senhor tem sido fiel, tem sido generoso, tem nos abençoado, nos sustentado e somos gratos a Ti. Abra o nosso entendimento, nossa capacidade de pensar, de aprender, de modo, Senhor, que nós tenhamos tirar bons aprendizagens, Deus, e aplicações para a nossa vida, mas que, acima de tudo, o entendimento e o aprendizado sirva para a nossa salvação, que é o nosso bem maior em Cristo Jesus. Assim, oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, caminhando aqui então, nós estamos aí na nossa 10ª aula, sobre o perfil do autêntico cristão. Estamos aí buscando, fazer esse raio-x desse autêntico cristão à luz da palavra de Deus e estamos usando, tendo como base as epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª carta de João. Até o momento estamos aí ainda na primeira carta, fomos aí com 10 aulas até chegar aqui no capítulo 5 e hoje nós vamos usar como base para nosso entendimento 1 João capítulo 5, verso 13, que diz assim: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Nós vemos, estudando, ao longo aí dessas últimas semanas, cada capítulo da Epístola de João, e nós hoje vamos encarar o capítulo 5, um texto muito belo, muito abençoado, que tem também muitos ensinos e aprendizados para a nossa vida. Para tanto, nós estamos diante aqui do versículo 3 do capítulo 5, onde João diz que escreve essas coisas para que os irmãos que estavam lendo o que ele estava escrevendo crescem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Veja que aqui esse texto deixa claro que nós temos sim uma garantia da vida eterna em Cristo Jesus, através do nome do Filho de Deus, a saber, Jesus, o nosso Cristo. E aqui então a gente se depara com o tema que nós vamos trabalhar hoje, tá? É a convicção da salvação. Bom, como introdução, vamos pensar que a Bíblia, ela nos apresenta diversos conceitos de salvação, Seja salvação através de uma cura de uma enfermidade, de uma libertação, e a principal salvação que a Bíblia nos apresenta, enquanto seres humanos, é a salvação da própria ira de Deus. Muita gente acha que nós somos salvos das mãos do diabo. Não. Na verdade, a salvação, Cristo morreu para que nós tenhamos o direito de sermos salvos da ira de Deus, da justiça de Deus. Essa, de fato, é a verdadeira salvação, e não das mãos do diabo, porque ele já é, por si só, um derrotado. Então, que essa ira que vai determinar, ou seja, essa salvação a ira de Deus, vai determinar céu ou inferno após o nosso julgamento final, como disse, Atos no capítulo 17, no verso 31. É essa salvação principal, eterna, que vai definir o destino de cada um de nós, enquanto estivermos vivos, naturalmente, que depois de mortos não podemos fazer nada.
O verdadeiro cristão, com base na palavra de Deus, deve estar convicto de sua salvação em Cristo. Caso contrário, nós somos malditos, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, que se esperamos em Deus apenas nessa vida, diz Paulo, nós somos os mais miseráveis entre todos os homens. Portanto, importante e vale a pena lembrarmos que é necessário que o verdadeiro e autêntico cristão, ele tem convicção da sua salvação. E aqui nós não precisamos ter medo, nem muito menos falsa modéstia, né? Alguém dizer que, mas é muita presunção dizer que você tem convicção. Não, nós não dizemos que temos convicção da salvação por nós mesmos, nós a fazemos baseado no que a palavra vai nos ensinar, que é assim que devemos nos comportar. Então, se a Bíblia diz que nós devemos ter convicção, nós vamos ter convicção. É porque a Bíblia manda que nós tenhamos e nos garante tal convicção. Portanto, então, é o que nós vamos fazer. Bom, vamos ao texto desse domingo, então, na primeira epístola aí de João, no capítulo de número 5, tá? E nós vamos ler a partir do verso de número 1 até o verso de número 21, tá bom? Vamos ler todo esse texto junto. Vamos lá. Bom, nós então estamos, né, aqui em 1 João capítulo 5, é o último capítulo, né, dessa primeira carta do apóstolo João, e a gente vai então para o capítulo 5, a partir do verso 1, que vai dizer assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Continuando. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, Jesus, o Cristo. Não só pela água, mas também pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que lhe dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois são os três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E esses três estão em unidade. Algumas traduções dirão: esses são um. Se recebemos o testemunho humano, o testemunho de Deus é maior, pois esse é o testemunho de Deus que testificou de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem testemunho em si. Quem não crê em Deus o fez de mentiroso, porque não creu no testemunho que Deus deu acerca do Filho. E esse é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Verso 13 que nós lemos com introdução: essas coisas escrevi para vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Esta é a confiança que temos diante dele, que se pedirmos alguma coisa conforme sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as coisas que lhe pedimos. A gente vai continuar a leitura, eu só quero, como são 21 versículos, para a gente poder entender aqui, né, de forma introdutória, alguns pontos, né, já que João vai apresentar no texto, tá? Primeiro, veja que João, ele deixa claro que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E por que João expressa com essa frase? Lembrem-se que desde o primeiro capítulo, quando nós começamos a estudar, João está escrevendo em especial a primeira epístola, porque tinha os gnósticos, lembram? Aqueles irmãos que também se diziam crentes, mas João diz que eles estavam no meio dos crentes, mas não eram crentes, que eles diziam que Jesus, na verdade, é uma espécie de um fantasma, né? Porque eles eram cheios da filosofia platônica, que dizia que o corpo não presta para nada, e se Jesus tivesse habitado em carne, logo, qual é o sentido? Também não prestaria para nada. Então Jesus não tinha corpo, né? Eles pregavam, ensinavam isso. Então João deixa claro que todo aquele que crê que
Jesus é o Cristo, ou seja, que aquele homem que João diz que as mãos tocaram, os olhos viram, que o acompanharam, que tiveram contato físico com ele, esse Cristo, né, esse Jesus é o Cristo e foi enviado por Deus. E João diz então que quem crê que Jesus é o Cristo, tal pessoa é nascida de Deus. Lembre-se dessa expressão, nascido de Deus, sempre está falando do novo nascimento, né? É necessário sempre que haja um novo nascimento, logo estamos falando de batismo, né? Então, só aquelas pessoas que creem que Jesus é o Cristo, de fato, são nascidas de Deus, porque existem pessoas que não creem, né, que Jesus é o Cristo. Já expliquei para os irmãos, muita gente continua acredita apenas no Jesus histórico, né? Como não é possível negar, do ponto de vista científico, a existência de Jesus, porque foi um homem histórico, um homem de carne e osso, literalmente falando. Então tem gente que acredita no Jesus histórico, né? E tais pessoas vão dizer que Jesus foi um grande mestre, né? Foi um grande filósofo, um grande sábio, mas essas pessoas não se atentam a Jesus como Salvador. Elas não creem em Jesus como Salvador, elas não têm essa perspectiva. Então João está deixando claro aqui já no verso 1. E ele diz que todo aquele que ama o que gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, se Jesus, como participante da Trindade, foi entregue a nós, né, enquanto homem para morrer na cruz por nós, se a pessoa crê que Deus existe, ele diz que logo ela também deveria amar a Jesus, ela também deveria olhar para Jesus, o nosso Cristo, e ter a mesma fé que ela tem em Deus, deveria ter também em Jesus. Mas ele deixa claro, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Porém, nós vamos ver logo mais que João mostra que nem todo mundo acredita nisso. Muita gente acredita, entre aspas, em Deus. Usa a expressão, esse nome, né? Deus, e depois nós vamos falar um pouco sobre o nome de Deus, esse nome que nós utilizamos chamado Deus, tá? Muita gente usa o nome de Deus para esconder a falta de crença em Jesus, não sabendo ela que o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, tá? Tá escrito lá, ninguém vem ao Pai, né? Ninguém vai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho que pode levar as pessoas a Deus, então, na verdade, elas acreditam em algo que não existe. Verso 2, João disse: nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Por aqui, irmãos, a gente já vê de forma nítida, clara e transparente dois aspectos de quem anda dizendo que ama a Deus, ou seja, que são os filhos de Deus. Lembrem-se, não é porque você é ser humano que você é filho de Deus. A Bíblia não ensina isso, tá, irmãos? Lembrem-se, nós somos criaturas, feituras de Deus. A Bíblia diz que foi nos dado o direito de sermos filhos de Deus, né? Desde que a gente confesse, crê no coração, confesse com os lábios que Jesus é o Cristo, tá? E João vai mais uma vez reafirmar: nisto sabemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus, o texto parou por aqui, irmãos? Não, e praticamos os seus mandamentos. Existem duas formas de você expressar de fato que eu sou filho de Deus, que eu sou uma nova criatura e que verdadeiramente eu amo a Cristo. Quando eu amo a Deus e eu pratico os seus mandamentos. No verso 3 ele continua nessa mesma intenção, pois este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus, irmãos? Como é que Deus espera que nós retribuamos a Ele o amor que Ele tem por nós? Que guardemos os seus mandamentos. E que mandamentos são esses, irmãos? São subjetivo? É uso e costume? É o que eu acho? É o que eu penso? É o que a igreja fulana diz? Não, não, não. Os mandamentos é o que está escrito na palavra de Deus. Os mandamentos estão escritos. E não é pegar os 10 mandamentos, né? E já é difícil viver os 10 mandamentos e achar que está suficiente. Os mandamentos aqui, a palavra mandamento, ou seja, é o texto, a verdade bíblica escrita, que está escrita para que nós pudéssemos colocá-la em prática, né? É uma questão muito óbvia. E aí João vai dizer, olha que interessante, e os seus mandamentos não são pesados. E de fato não são, né? Os mandamentos de Deus para a nossa vida, eles não são pesados, pelo contrário. E pastor, por que a igreja, né? Por que a gente leva tanto peso? Irmãos, porque nós somos religiosos. A gente infelizmente cai na maldição da religião.
achar que vamos ser salvos, né? A gente tem que fazer para ser salvo, de que a salvação ela é mérito nosso, né? Então a gente quer inventar firulas e quer inventar coisas que a Bíblia não pede, de modo na tentativa de nós verdadeiramente tentarmos, digamos assim, acertar aquilo que não teria, ajustar a coisa que a Bíblia não pede. Então, os mandamentos bíblicos, para você ter uma vida abençoada, santa, próspera, farta, não são pesados. Nós é que colocamos peso, né? João deixa claro isso, irmãos, o mandamento não pode ser pesado. Se você faz parte de uma igreja onde tem peso ao servir a Cristo, tem uma coisa errada, porque não pode ser algo pesado. Pode ser algo desafiador? Pode. Tudo na vida tem seus desafios, não é verdade? Tudo na vida tem seus níveis de desafio, mas os mandamentos não são pesados. Aí João vai dizer pois, né, ainda continuando o verso, pois, tá ligado ao verso 3, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, tá? Ele vence o mundo por quê? Porque os mandamentos não são pesados e porque nós fazemos e guardamos os seus mandamentos. Ele vai vencer o mundo e esta é a vitória que vence o mundo. Como é que se vence o mundo, irmãos? Através da nossa fé. Agora é fé no papagaio, fé no cachorro, fé no coach, fé na psicologia, fé na ciência. Não. É essa fé nos mandamentos que ele diz que nós deveríamos guardar, tá? Na medida que eu guardo esses mandamentos, que eu escolho guardar os mandamentos, isso é sinal da minha fé. Ou seja, e esse sinal de fé que eu estou dando é o que me faz vencer o mundo. Lembrando, o mundo aqui, né, irmãos? Não é vencer as pessoas, né? Não se trata aqui de uma guerra, né? De crente contra descrente. Não, o mundo, lembra, aqui é o cosmos, né? Esse sistema que governa, né? Mentes, pensamentos, intenções, governos, né? Legislações, né? STFs da vida, enfim. É esse mundo que governa, que nós estamos vendo aí lutando na luta travada contra a igreja. Quem é o que vence o mundo? Olha que interessante. Tá, ele falou que o que vence o mundo é você guardar os mandamentos, né? É isso que vai fazer você vencer o mundo. Agora, quem é que vence o mundo? João deixa claro: aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Na verdade, esse texto, essa tradução aqui, fez uma pergunta, mas na verdade isso é uma afirmação, tá? É uma afirmativa. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por quê? É óbvio. Porque só ele vai ter a verdadeira fé. Só ele vai ter a intenção, vai agir de forma intencional de guardar os mandamentos de Deus. Naturalmente, essa pessoa é aquela que vai vencer o mundo. Tá? E aí a gente tem que ter cuidado, porque tem muita gente, né, se dizendo crente, e cita o nome de Deus, né, e cita o nome de Jesus, enfim, mas não guarda os mandamentos, não guarda a palavra, né, não tem intimidade com Deus, não tem comunhão, não tem vínculo nenhum, mas de forma religiosa, vive a citar o nome de Deus, o nome de Cristo, como se fosse algum amuleto, né, mágico que vai fazer diferença na vida das pessoas. Bom, verso 6, este é aquele que veio por água e sangue, Jesus o Cristo, tá? Por que veio por água e por sangue, irmãos? Ele veio por água porque ele foi batizado, o batismo, e no sangue quando ele foi morto na cruz do Calvário, né? Foi o que Jesus fez, né? Lembra que João, o Batista, quando foi lá batizar Jesus, né? Vocês lembram que o próprio Deus disse, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis aí meu filho amado a quem eu me comprazo. Então, Jesus, ele veio por água, né? Ou seja, ele também passou pelo processo do batismo, mas também verteu o seu próprio sangue na cruz do Calvário para nos dar o direito aí de perdão dos nossos pecados. Não só, aí João, olha só que interessante, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. A impressão que dá é que ele reafirma, porque pode ser que algum crente não estava entendendo, né? Porque tem uns que fingem não querer entender, e João repete, né? Veio por água e por sangue. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. Deixou de forma muito clara, né? Porque alguém poderia questionar, né, que como ele não era corpo físico, né, dizer os gnósticos, como é que um espírito é batizado, né? Era uma projeção, era um holograma. Então João deixa claro, não só pela água, mas pela água e pelo sangue, tá? E aí ele diz, e o Espírito é o que lhe dá testemunho, porque o Espírito, ele é a verdade. O Espírito é que dá testemunho de Cristo, porque o Espírito é a própria verdade. Pois são três os que dão testemunho, ou seja, testemunho no sentido de que revelam quem de fato Jesus Cristo é.
E quem são esses três? O Espírito, que é o Espírito de Deus, que ele acabou de falar, que esse Espírito é verdade. A água do batismo, onde tudo começa. O sangue inocente que foi vertido na cruz do Calvário. E esses três estão em unidade, tá? Uma tradução vai dizer que esses três são um. Esse versículo é o mais utilizado para mostrar claramente que a Bíblia fala da Trindade, tá bom? Não existe um versículo mais claro do que esse para falar da Trindade, tá? Às vezes a gente fala assim, mas a Trindade não está escrito na Bíblia, não está escrito no sentido literal, né? A Trindade, mas está escrito aqui de forma muito clara que os três são um, né? Os três são um. Está escrito aqui, os três estão em unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, e aqui ele está falando dos testemunhos. Se recebemos o testemunho humano, o testemunho de Deus é maior, pois este é o testemunho de Deus, que testificou de seu Filho. Ou seja, se nós recebemos testemunho humano, se nós ouvimos falar desse Cristo, desse Salvador, o testemunho de Deus é ainda maior. Por quê? Porque o testemunho de Deus, irmãos, ele é prático, ele entregou o seu Filho, ele testificou de seu Filho, ou seja, ele não teve discurso, ele teve prática. Deus não foi discursivo, ele foi do ponto prático, ele entregou o próprio Filho. E ele vai dizer, quem crê no Filho de Deus tem testemunho em si, quem não crê em Deus o fez de mentiroso, porque não creu no testemunho de Deus acerca de teus filhos. Irmãos, esse verso 10 é muito sério, tá? E aqui a gente tem que parar um pouco, ter um certo cuidado. Olha só o que ele está dizendo. Quem crê no Filho de Deus tem testemunho em si, né? Ou seja, se eu creio em Jesus como Filho de Deus, está testemunhado, né? Meu testemunho está claro, eu creio em Jesus como Filho de Deus e ponto. Quem não crê em Deus o fez de mentiroso. Olha a blasfêmia aqui, irmãos. Olha o perigo da blasfêmia. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, irmãos, porque a Bíblia trata a blasfêmia contra o Espírito Santo uma coisa muito séria, né? A blasfêmia é uma coisa muito séria. Muita gente está blasfemando sem perceber. Gente que não crê que Jesus é o Filho de Deus, gente que não consegue acreditar em Jesus, fica falando que acredita em Deus, porque, é meio que subjetivo, né? Você não consegue tocar em Deus, né? Como é que você pega em Deus literalmente? Você não vai pegar em Deus, né? A Bíblia diz que ninguém nunca nem viu a Deus, da forma literalmente falando, mas Jesus sim. E aí ele diz, quem não crê em Deus o fez de mentiroso, fez Deus de mentiroso. Está falando que Deus ele é mentiroso. Isso aqui é muito perigoso. Muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, precisam rever essa questão. Eu já falei com os irmãos, já tive nessa situação. Eu tinha dificuldade de acreditar em Jesus, muita dificuldade. Eu tinha dificuldade de acreditar em Deus. Eu tinha dificuldade. Os irmãos sabem disso. Eu acreditava em Jesus, eu não conseguia acreditar em Deus, porque eu tinha dificuldade. Por causa sou literal, tem que ver para crer, as coisas me têm que ser palpáveis. Somente depois que eu comecei a estudar a palavra de Deus de verdade, que eu entendi, quem era Deus, o seu papel como parte da Trindade, que tratou isso no meu coração. E eu fui aos pés da cruz, eu fui pedir perdão, fui me arrepender e fui falar com Deus. Me perdoa, porque de fato eu não conseguia acreditar, e fui perdoado, e glória a Deus, estamos aqui. Então, muita gente peca nesse particular, esconde Jesus atrás de Deus, ela não consegue acreditar em Jesus, aí ela fica falando o nome de Deus o tempo todo, porque ela não fala. Se você for perguntar, se ela for sincera, ela vai falar, eu acredito nele como um profeta, como um homem que existiu, mas que ele é filho de Deus, não. Então, tal pessoa, ela não tem o testemunho nela, o testemunho de Cristo não está nela. Bom, e este é o testemunho. Que testemunho é? O testemunho prático, ele vai dizer que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. De novo, irmãos, apontando para Jesus. Tudo está em Jesus, Não tem para onde a gente correr. É Jesus o tempo todo, sabe? Não adianta tentar ir a Deus, não adianta falar, discursar sobre Deus sem passar por Jesus. É a única porta, único caminho, única trilha, tá? É através de Jesus. Este é o testemunho. Que testemunho é esse que ele está falando? Que Deus nos deu a vida eterna. Está entregue, foi dada a nós. E essa vida está no seu Filho. E como que a pessoa vai ter vida eterna, irmão, se ela não acredita no Jesus, que é aquele que dá direito a ela ter a vida eterna? Não vai ter. Simplesmente não vai ter, infelizmente, É a Bíblia que ensina e é uma verdade. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, assim, se a pessoa creu em Jesus como Filho de Deus, guarda os mandamentos, serve ao Senhor com integridade,
ela tem a vida eterna, irmãos. Tem, você é portador da vida eterna. Agora, se ela não tem, ela não crê em Jesus como Filho de Deus, ela não tem a vida eterna. Ela pode falar, ela pode botar crucifixo na parede, ela pode ter, sabe, andar com sal grosso, pode fazer o que quiser, é bíblico, está escrito. Infelizmente, ela não tem a vida eterna, ela está se enganando, ela está enganando a si mesma, está pecando, que está chamando Deus de mentiroso, né? Como João acabou de falar ali no verso 10. Agora, olha que interessante o verso 13, irmãos, que é o tema da nossa aula de hoje. Estas coisas escrevi para vós, que credes no nome do Filho de Deus. Para quem que ele está escrevendo, irmãos? Para todo mundo? Não, ele deixa muito claro para quem ele está escrevendo. Eu estou escrevendo para vós que credes no nome do Filho de Deus. Então, assim, é um tipo de coisa, não adianta empurrar de goela abaixo em quem não crê em Jesus. Não adianta, né? Se a pessoa te der a oportunidade de sentar para ser evangelizada, para você fazer um discipulado, para explicar com amor, glória a Deus. Mas se a pessoa não crê, não adianta tentar empurrar isso aqui de qualquer forma que a pessoa não vai aceitar. Então ele está deixando claro, estas coisas escrevi para vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Preste atenção nisso aqui, crente. Para que saibais que tendes a vida eterna. No português está no presente, não é no futuro, está no presente. O tempo do verbo é presente, não é futuro. Aqui nenhuma tradução está dizendo tereis a vida eterna, sereis portador da vida eterna, vão ter um dia a vida eterna. Não, tendes. Olha só, o celular está aqui na minha mão, certo? O celular está aqui na minha mão. Eu tenho esse celular ou eu terei esse celular? Vão lá no português, tá? Esse celular está na minha mão, você está vendo, né? Está vendo aí? O celular na minha mão? Está vendo. Está aqui na minha mão. Eu tenho esse celular na mão ou eu terei esse celular na minha mão? Eu tenho na minha mão. João está dizendo, ele está escrevendo para quem crê em Jesus, para que essas pessoas saibam que elas têm a vida eterna, elas já têm a salvação, elas não terão, elas já têm. Está falando de quê? De garantia. A garantia. Por isso que eu e você, como servos de Deus, não podemos tutibiar. Alguém perguntar, você tem certeza da sua salvação? Sim. 1 João capítulo 5, versículo 13. Sim, tenho. Ah, mas é muita arrogância. Bom, irmãos, é uma interpretação da pessoa, né? Uma perspectiva dela me chamar de arrogante. Paciência. É o que está escrito na Bíblia. Eu tenho essa garantia. João está dizendo que nós temos, nós não vamos ter, nós temos essa garantia de vida eterna. Por isso que o tema de hoje é que o autêntico cristão, ele tem convicção da sua salvação. Ele não tem dúvida da sua salvação. O problema é que a gente olha para os nossos pecados e a gente pensa assim, acabei de pecar, né? Será que eu tenho salvação? Será que eu estou salvo ou não estou salvo, né? Nós já estudamos, irmãos, sobre isso, capítulo 2, 3, João explicando, né? Criticando quem diz que não peca, né? Ele fala, é mentiroso. Você diz que não peca, você já está pecando porque está dizendo que não peca, né? João bate forte nisso, queridos. Eu e você temos a vida eterna, e glória a Deus por isso. Nós temos a vida eterna, nós não vamos ter, nós já temos a vida eterna. E aqui na teologia chama de já, mas ainda não. Nós já temos a vida eterna, mas não temos ela de forma plena ainda, porque estamos aguardando a volta redentora de Cristo Jesus, tá bom? Bom, verso 14. Esta é a confiança que temos diante dele, né? Se você tem a vida eterna, esta é a confiança que temos diante dele, que se pedirmos alguma coisa conforme sua vontade, ele nos ouve. Irmãos, pediu alguma coisa conforme a sua, o quê? Vontade. E como é que eu sei a vontade de Deus? Vai ler Bíblia, vai ler a palavra de Deus. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as coisas que lhe pedimos, desde que elas sejam baseadas na vontade de Deus, né? Não pode ser qualquer oração, você tem que orar baseado no que Deus tem de fato para a sua vida. Aí vamos para os versos finais. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, orará e lhe dará vida. Para os que não pecarem para a morte, há pecado para a morte, pelo qual não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Deixa eu falar rapidamente sobre esse versículo. Certa feita, a minha digníssima esposa chegou em casa me perguntando sobre esse texto bíblico, que uma pessoa, membro de uma igreja, disse a ela que eu não devo orar por todo mundo, que a Bíblia diz que a gente não deve orar por todo mundo, que tem pessoas que a gente não pode orar por elas.
porque a Bíblia diz que tem pecado que é para a morte, e pelos tais nós não devemos orar. Muito bem. Só que, irmãos, não é isso que João está falando, sobretudo no contexto que nós estamos estudando aqui no texto bíblico, irmãos. Olha que coisa interessante, né? João disse assim: se alguém vê seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e lhe dará vida. Primeiro, João está falando para os crentes. Se alguém vê seu irmão, ele acabou de citar, nós vimos um pouco antes, que ele está falando para os que creem no nome de Cristo. Se eu tenho relacionamento com meu irmão, estou vendo que meu irmão está cometendo um pecado que é para a morte, o que eu vou fazer? Eu serei intercessor desse irmão para que ele não morra no seu pecado. Para os que não pecarem para a morte, ou seja, ele está dizendo, você vai orar, irmãos, por todos. Você vai clamar, interceder por todos. Porque existem pecados, é óbvio que tem pecado que é para a morte. Exemplo, a Bíblia diz para você não furtar, não roubar. A pessoa vai roubar um policial armado. Ela está cometendo um pecado que é óbvio que é para a morte. É óbvio que é para a morte. A pessoa está brincando bêbada dentro de um carro. Se a legislação diz que você não pode beber e dirigir, a partir do momento que você bebe e pega a direção do carro, você está pecando. E esse pecado é para a morte. E o pecado para a morte, muitas vezes, você não vai nem saber. Porque aqui ele diz, aquele que eu vejo. Quando eu vejo meu irmão que está fazendo um pecado que não é para a morte, eu vou orar por ele, porque dá tempo de salvar esse irmão. E ele diz, lhe dará vida. A minha intercessão vai promover vida nesse meu irmão. Há pecado para a morte, pelo qual digo que não ore. João não está pedindo para que você não ore pelas pessoas que estão diante do pecado pela morte. Nós devemos orar por todos. O que João está dizendo, irmãos, é que tem situações que a nossa oração vai salvar a pessoa. E tem situações que nossa oração não vai salvar a pessoa. Eu não posso pegar esse versículo e universalizar esse versículo dizendo de que se a pessoa é um estuprador, se ele é um delinquente, se ele é um assassino, se ele é um idólatra, seja o que for, eu não posso orar porque são pecados para a morte. Primeiro, na Bíblia não tem uma lista extensa de pecados para a morte. Não existe essa lista. Existem algumas igrejas que pegam versículos soltos e criam uma lista. Não existem esses pecados, né? Então, nós devemos orar por todos. Agora, nós devemos priorizar. O texto, a maioria do texto aqui, a prioridade do texto, irmãos, é a gente orar pelos irmãos que estão pecando, né, como intercessores. Tem apenas um trecho aqui, né, algumas palavras. Há pecado para a morte, pelo qual digo que não ore. Ou seja, não é só pecado, não é só morte física, irmãos, é morte também espiritual. A pessoa está se afastando de Deus, afastando da fé, afastando da comunhão com a igreja, afastando da obra do Senhor. E aí a gente vai ficar orando no sentido, crendo, né, que vai haver uma mudança, mas a pessoa não quer. Ela está se afastando em direção à cova, à própria morte. E a minha oração não será eficaz porque não depende de Deus, depende dela. No fundo, o que João está fazendo é protegendo os irmãos. Isso é uma questão, irmãos, de proteger. Olha, não adianta você ficar orando, feito um louco, achando que vai resolver tudo, porque tem pecado que é para a morte, porque as próprias pessoas estão nesse caminho. Uma escolha pessoal. Elas estão escolhendo caminhar em direção à própria morte. Interessante que o verso 17 diz: toda injustiça é pecado. Veja, ele está vinculado, o verso 16 e o verso 17, o pecado que é para a morte em especial está se tratando das injustiças. E há pecado que não é para a morte. Se tem pecado que é para a morte, tem pecado que não é para a morte. A Bíblia também não tem uma lista extensa dos pecados que não são para a morte. Tá? Pecado é pecado, né? Não tem pecadinho, pecadão, mas só tem pecado, é pecado, né? E pecado é uma coisa séria, né, irmãos? Pecado, a gente às vezes, tudo é pecado, irmãos, não é tudo que é pecado. Pecado foi algo que rompeu a humanidade com Deus, né? E a gente tem que ter um certo cuidado. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, mas o que é gerado de Deus o guarda, o maligno não o toca. Olha o que João está dizendo então, irmãos. Eu vou orar por todo mundo? Vou, posso orar por todo mundo. Mas de forma especial, eu devo ter atenção aos irmãos, os de casa, os domésticos da fé. Se ele estiver cometendo algum pecado, ou seja, algum desvio, alguma desorientação que não é para a morte, eu vou orar, porque Deus vai dar vida a essa pessoa. Verso 18 ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, ou seja, não é que não peca, é que não vive pecando, não tem como estilo de vida o pecado.
Isso é se afastar, isso é pecado para a morte. É quando as pessoas pecam de forma consciente, elas estão desejando pecar, elas querem pecar. E aí não adianta você de fato orar, porque elas querem, são elas que querem. Mas não é proibido. Não é proibido. Eu oro por quem eu quiser, ninguém vai me proibir de orar. A Bíblia não está me proibindo de orar, pelo contrário, né? A gente deve orar e muito. Portanto, ele disse que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Por que essas pessoas, irmãos, que ele cita aqui da pecado para a morte, são pessoas que não são nascidas de Deus. Elas não fazem parte do reino da obra de Deus. E tais pessoas, infelizmente, né, elas estão totalmente desguarnecidas. E João disse aqui, aquele que é gerado de Deus, Deus faz o quê, irmãos? O guarda. E o maligno não o toca. Glória a Deus, né? Aqui, para quem acredita em algumas mentiras, né, que pregam por aí sobre batalha espiritual, né? Olha que versículo lindo, né, irmãos? Mas o que é gerado de Deus, o que é gerado de Deus o guarda, e o maligno não o toca, tá? O diabo ele não tem autorização de Deus para tocar em nós como servo do Senhor, tá bom? Ele não tem tal autorização. A gente deve romper, caminhar, fazer a obra de Deus, confiante de que o diabo ele pode ficar em nosso derredor, ele pode bramar como leão, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele só toca se Deus der permissão. Agora, não é autorização para a gente ficar brincando também com isso, né? Você não vai ficar tentando o Senhor teu Deus, nós não vamos brincar com isso, mas é uma verdade. É por isso que a gente, como crente, a gente tem que andar em paz, em tranquilidade, porque o maligno só vai tocar se o Senhor permitir. Se Deus não permitir, o inimigo não vai tocar na gente. Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não vai nos alcançar. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no maligno, né? Nós já temos consciência disso. O mundo jaz no maligno. O diabo dominou, né, o sistema do mundo de um jeito que ele só domina, né, esse ambiente. E nós vivemos nesse mundo, né? Nós estamos nesse mesmo mundo, a gente vive. Nós não somos ETs, né? Nós vivemos nesse mundo. Agora, o fato de nós vivermos nesse mundo, lembrando, nós estamos guardados, porque o maligno não pode nos tocar, apesar do mundo todo já estar nele. Mas ele não nos toca porque Deus nos guarda, tá? Para a gente encerrar, sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E no verdadeiro estamos, e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro de Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João mais uma vez reafirma, e sabemos que o Filho de Deus veio, Jesus, o Cristo, e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. Ou seja, podem ter levantado outras pessoas dizendo ser o Filho de Deus, né? Mas morreram, ninguém sabe onde está mais. Mas o Jesus, o Cristo, continua sendo ele o verdadeiro. E no verdadeiro estamos. Ou seja, a igreja não está enganada. Nós sabemos quem nós estamos seguindo em seu Filho Jesus Cristo, né? Que é o Filho de Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, né? Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna que ele conquistou para nós lá na cruz do Calvário. E João encerra o primeiro capítulo, né, dessa carta, o capítulo 5, perdão, dando um alerta. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por que essa frase aqui, irmãos? Porque ele falou que nós servimos ao verdadeiro. Existem muitos falsos que se tornam ídolos e as pessoas seguem esses tais ídolos, tá bom? Agora, vamos para a nossa aplicação prática, irmãos, desse texto bíblico, para a gente aprender ainda mais. Bom, se a Bíblia, então, nos dá essa garantia da convicção da vida eterna, esse texto que nós acabamos de ler tem alguns aprendizados muito preciosos. Primeiro, ele deixa claro a divindade de Jesus. Primeiro, ele diz que Jesus é o único e é o Filho de Deus. O verso 1, verso 5, verso 10, verso 11, verso 13, e poderia citar mais 2 versos que deixam claro João defendendo que Jesus é o Filho de Deus. E não existe um outro, né? Não existe um terceiro, não existe um quarto, não existe uma... Jesus é o Filho de Deus. Portanto, o texto ele tem a intenção de revelar a divindade de Jesus, para que não tenham dúvida, para que quem estivesse lendo não tivesse dúvida de que Jesus ele é o Filho de Deus, para que aqueles que lessem, os irmãos em Cristo, não fossem enganados por aqueles que vinham naquela região dizendo-lhe ser
filho de Deus, quando na verdade não passava de meros homens, míseros pecadores, e que logo depois morriam e desapareciam. Então, a divindade está provada por João, mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Segundo, ele também mostra que Jesus é parte da Trindade, né? Ele é parte integrante da Trindade. O verso 6 e o verso 8, João deixa claro disso, dizendo que ele veio por meio do sangue, por meio da água e do sangue. Ele vai dizer depois que ele veio por meio do sangue e por meio da água. Ele vai dizer que o Espírito é que testifica. E no verso 7 ele vai dizer que os três são um. O Pai, o Espírito e a Palavra. Os três são um. Jesus é parte da Trindade. Outro aspecto sobre a divindade de Jesus é que Jesus é a testificação visível de Deus, né? Deus revelou-se ao homem de diversas formas, né? Deus revelou-se ao homem através da criação da natureza, do mundo visível. Deus revelou-se ao homem através da comunhão do próprio Deus com ele. Enfim, Deus se revelou de diversas formas. E a forma maior, quando Deus se revela ao homem através de Cristo Jesus, quando ele entrega o seu Filho. Os versos 9 e 10, João vai dizer isso de forma muito clara, dizendo que se qualquer pessoa se recebe o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, em outro nível, é mais excelente, porque ele testificou que Deus, através de Deus, que esse é o seu Filho. Então Jesus, ele é a testificação visível de Deus, portanto a divindade de Jesus está muito clara no texto. Mas João também, irmãos, vai nos mostrar as características desse Filho de Deus que tem convicção da sua salvação. Primeira característica no verso 1, ele vai dizer que esse Filho de Deus que tem convicção da salvação, ele crê que Jesus é o Cristo. Tá? Ele não crê em Jesus como um homem histórico, ele sabe que existiu, amém, ok. Mas ele não crê em Jesus como um homem histórico, né? Um personagem da história registrado pela literatura, não. Ele crê que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Messias prometido, é o enviado, o adorado, o amado das nações, o desejado das nações, aquele que viria para salvar e permitir a salvação do povo. Segunda, a característica é que amam a Deus e guardam os seus mandamentos, tá? Eles amam a Deus e guardam os seus mandamentos, no verso 2 e no verso 3, e ele vai dizer que tais pessoas amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Uma coisa não pode eliminar a outra, né? As duas coisas juntas. Se eu digo que amo a Deus, eu devo guardar os seus mandamentos, né? Se eu digo que amo os seus mandamentos, é porque eu estou amando a Deus. Outra característica, tem a fé que vence o mundo, como ele disse aí no verso de número 5, né? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Quem vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, o autêntico cristão que tem convicção da salvação é aquela pessoa que tem a fé que vence o mundo, e essa fé é a crença que Jesus é o Filho de Deus. Outra característica é que elas são testemunhas do Cristo ressuscitado, como ele vai falar no verso 10 e no verso 11. Ela é testemunha, ela faz questão de testemunhar que Jesus é o nosso Cristo ressuscitado. Ela faz questão de testemunhar nas ruas, nas praças, no culto público, na igreja, no meio da família. Ela não se envergonha. Apesar das pessoas dizerem que não, de confrontá-la, ela não tem vergonha de dizer que Jesus é o nosso Cristo ressuscitado. Outra característica, que é a que nós estamos estudando, é que tem certeza da sua salvação. O autêntico cristão, o Filho de Deus, aquele que tem convicção da sua salvação, ele tem essa certeza baseada na própria palavra, como diz no verso 13, né? Tendes a salvação. Né? Nós não vamos ter, nós já temos essa salvação. Outra característica dos filhos de Deus é que eles pedem a Deus conforme a própria vontade de Deus. Versos 14 e verso 15, ele falou, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Querido, eu e você precisamos aprender, melhorar a nossa forma de orar. Comece a orar as promessas da palavra de Deus para a sua vida, né? Peça ao Senhor as promessas descritas na própria palavra dele. Não fique inventando, não, porque você pode se frustrar, porque a vontade de Deus ela é estabelecida pela sua própria palavra, tá bom? Então, aqui fica evidente, claro, as características dos filhos de Deus, aqueles que têm convicção. Mais ainda, o texto também nos mostra outra coisa, as testificações da obra de Jesus. O texto também vai fazer questão de falar de testificação, as provas, né? As revelações de que
Jesus, da obra feita por Jesus. Primeiro, ele vai dizer no verso 6 que o Espírito Santo testifica Cristo, né? O verso 6 ele disse assim, olha, este é aquele que veio por água e por sangue, certo? Aí ele fala de novo. Isto é, não só por água, mas por água e por sangue. Ele repete. Esse é o Espírito que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, o próprio Espírito Santo testifica em Cristo a sua obra, tá? O Espírito Santo, ele vem, ele desce, ele repousa sobre Cristo, testificando quem ele era, né? Ele não foi sobre outra pessoa, ele foi sobre Cristo, testificando a obra de Cristo. Segundo, as testemunhas celestiais. João também vai descrever o que acontece lá no céu. Quem no céu testemunha a obra de Jesus? Ele vai dizer, porque são 3 que são os que testificam no céu. O Pai, o próprio Deus, a palavra de Deus, lembre-se, a palavra veio de Deus, a palavra não é humana, ela veio de Deus, e o próprio Espírito Santo. E esses 3 são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são 3 em um. Aí está formada a Trindade. A eternidade. No céu também se testemunha a obra de Jesus. Outra testemunha também da testificação, as testemunhas terrenas, ou seja, aquilo que está visível e tácito ao ser humano. No verso 8 ele diz, e 3 são os que testificam na terra. No verso 7 ele faz dos 3 que testificam no céu. No verso 8 ele diz os 3 que testificam na terra. O Espírito e a água e o sangue, os 3 concordam em um. Os 3 são novamente um. Ou seja, o Espírito Santo que habita entre nós, a água através do batismo e o sangue dele derramado na cruz do Calvário são as testificações que estão aqui terrena, disponíveis a todos nós. Agora, a partir do verso 14 desse texto, João, ele vai também nos trazer uma outra verdade, que o salvo em Cristo Jesus, ele tem vida de oração. Alguém que se diz salvo em Cristo, ela tem uma vida de oração, uma vida constante de oração. E olha o que a Bíblia vai dizer, né? É o que está escrito na palavra de Deus. Primeiro, sabe que Deus o ouve. O crente, o servo de Deus, ele tem vida de oração. Por quê? Porque ele sabe que Deus o ouve. O verso 14, João disse isso muito claro. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, ele nos ouve. Então, nós não oramos a um Deus mudo, surdo, que não nos responde. Nós oramos a um Deus que está conosco, habita em nós através de seu Espírito e ouve a nossa oração. Segundo, o salvo tem uma vida de oração, mas ele busca as promessas que estão na palavra. O próprio verso 14, João deixou claro isso. Aquele que ora pedindo alguma coisa ao Pai, segundo sua vontade, ele nos ouve. Irmãos, de novo, comece a olhar a palavra de Deus e buscando as promessas na palavra e ore sobre a palavra, tá? Ore sobre a palavra. Tem uma promessa? Ore a Deus sobre essa palavra, porque você não vai se frustrar, você não vai ficar perdendo tempo, você vai ser objetivo na sua oração no sentido de que você vai falar e vai trazer ao coração de Deus aquilo que a própria palavra te promete. Terceiro, ele tem garantia da resposta. O verso 15, João deixou claro, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Nós não oramos a um Deus que não nos responde. Nós oramos a um Deus que tem prazer em nos responder. E por isso nós temos essa garantia, quando eu oro na vontade de Deus, de que Ele vai me responder. Outra verdade ainda que o salvo tem uma vida de oração, é que ele intercede pelos pecadores, como nós vimos no verso 16 e verso 17. Você pode orar por todo mundo. Você deve interceder por todo mundo, pelos irmãos que pecam, pecado para a vida, pecado que não é para a morte, pecado que pequeno, pecado grande, pecadinho, pecadão, o que você quiser, orem por todos, sejam intercessores, interceda pelos pecadores, em especial os domésticos da fé, em especial os da sua casa, da sua família. Tenha tempo de oração, ore por essas pessoas, não perca a oportunidade, irmãos, de orar pelas pessoas da sua família que estão numa vida de pecado. A oração tem esse poder. João disse, o verso de número 16, que quando nós oramos por essas pessoas, Deus vai ouvir, e aí ele diz que Deus vai dar vida a tais pessoas. Glória a Deus, as pessoas elas não morrerão, né, nesse pecado, porque Deus vai dar o livramento e vai dar a vida. Então nós temos que cumprir esse papel. Também,
O salvo ele tem uma vida de oração porque ele mantém-se protegido contra o maligno. Verso 18 e verso 19. João deixou claro isso. Nós temos essa proteção. À medida que você tem vida de oração, João disse, sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que é gerado de Deus conserva a si mesmo e o maligno não pode lhe tocar. O verso 19 ele vai dizer, sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno, né? Então esse maligno que domina o sistema do mundo não pode nos tocar, salvo com a permissão de Deus. Então, com a minha oração, me protejo, né, das ações do inimigo. E última verdade é que sua fonte é a verdade de Deus. Os versos 20 e o verso 21. João, mais uma vez, disse que nós temos o entendimento, que nós conhecemos o que é verdadeiro e que nós estamos no que é verdadeiro, que é o Filho de Deus e que o verdadeiro Deus que é a vida eterna. E ele encerra dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ou seja, dos que estão no mundo, né, tentando cooptar àqueles que amam e servem ao Senhor. Conclusão para a gente encerrar nessa manhã. Quais são nossas conclusões desse texto, irmãos? Primeiro, usar o nome de Deus para esconder a falta de fé em Jesus nos faz mentirosos e pecadores. Resolva isso no seu coração, tá? Resolva isso no seu coração. Se você não tem fé em Jesus e vive a citar o nome de Deus para esconder sua falta de fé em Jesus ou Cristo ressuscitado, João diz que você é mentiroso e é pecador. Vamos resolver isso? Né? Vamos tratar em nosso coração? Vamos começar a falar com Jesus? Vamos trazer Jesus para perto? Vamos parar de orar, né, a Deus, né, no sentido, né, que a gente não conhece, nunca viu o rosto, mas vamos começar a falar de Jesus? Lembre-se, como crente, eu sempre falo isso com os irmãos, em vez de você andar falando Deus te abençoe, começa a falar Jesus te abençoe, vá com Jesus, Jesus seja seu ajudador, Jesus seja seu suporte, Jesus lhe cure, Jesus seja o seu guia. Comece a usar o nome de Jesus, porque a Bíblia diz que há poder no nome de Jesus e que o nome dele foi colocado acima de todos os outros nomes. Nós, como crentes, temos que ter cuidado, irmãos, porque tem gente usando o nome de Deus. Que Deus ela está falando? Pode ser o Deus hindu, pode ser o Deus dos budistas, pode ser o Deus do espiritismo, pode ser qualquer Deus. Agora, Jesus não. Quando você fala Jesus, você faz um recorte muito claro de quem você está falando. Você está definindo para a pessoa quem você é, em quem você acredita. Segunda conclusão. Quem ama a Deus, ama Jesus e cumpre os seus mandamentos. Meus amados, essa conversinha que a gente ouve por aí afora, né, de que a pessoa ama a Deus, mas odeia a obra de Deus, não frequenta culto, não é verdade? Ela ama a Deus, mas ela tem nojo da noiva de Cristo, porque ela é perfeita, né? Ela é santa, ela não é hipócrita, né? Ela é perfeita, por isso que ela não ama a igreja, porque ela não peca. Porque lá na igreja só tem miserável pecador. O povo da igreja é tudo falso. Eles estão ali tudo de falsidade. Essas pessoas que têm esse discurso, elas não são nada disso, elas são perfeitas, sabe? Elas são, assim, pessoas acabadíssimas, elas estão prontas para a eternidade. Mentira, irmãos, engano, engodo. Estão indo para o inferno em nome de Deus e carregando o nome de Deus. João deixa claro isso. Quem ama a Deus cumpre os seus mandamentos. E pronto. Tem que cumprir os mandamentos. Agora, se você quer ser crente desigrejado, você tem que cumprir os mandamentos. A Bíblia diz para a igreja, ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Você está pregando evangelho? Porque quando eu estou dentro da igreja, eu posso não pregar diretamente, mas na igreja tem junta de missões que prega no meu lugar. Se você não está fazendo aquilo que a Bíblia pede, irmãos, nós temos que refutar esses argumentos, nós temos que refutar essas ideias de que é possível encontrar um caminho de salvação sem a igreja de Cristo, sem a noiva de Cristo. A noiva do Cordeiro é o caminho pelo qual Jesus se expressa nas nossas vidas. Portanto, quem ama a Deus, ama Jesus e cumpre os seus mandamentos. É o que João está dizendo. Então, essa conversinha, sabe, desse presente século, né? De que eu amo a Deus, né, irmãos? Todo mundo agora ama a Deus, né? Tudo é Deus, 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 Deus. Não sabe nem o que significa o nome de Deus, né? Mas ando citando Deus aí como se Deus fosse o nome daquele do eterno, né? O eterno, irmãos. Você já sabe disso. Na verdade, o eterno, o Pai, né? O Criador, ele não tem um nome. Ele não falou para Moisés o nome dele, né? Ele falou, sou o que sou.
Ele falou, sou o que sou. Ele não falou para Moisés, meu nome é João, meu nome é Pedro, meu nome é Lucas, é Júnior. Eu sou o que sou. E os judeus, para poder expressar esse nome em reverência, irmãos, criaram aí o Yahvé, né? E criaram um nome que é impronunciável, inclusive. E aqui no Brasil, em outros países, a gente fala Deus, mas é de uma forma genérica. O Deus que nós falamos, irmãos, é Jesus. É expresso em Jesus. O meu Deus é Jesus, tá bom? E o seu Deus também deveria ser Jesus, porque Ele quer te salvar, quer mudar a sua vida, a sua história, quer entrar na sua casa, na sua família, fazer morada, habitar nos seus relacionamentos, virar essa sua família problemática, cabeça para baixo, reajustar e nos levar até a salvação. Portanto, a conclusão que a gente chega, irmãos, lendo a última parte aqui do João capítulo 1, na primeira epístola de João, é que quem não ama a Jesus, quem não ama os seus mandamentos, para de mentir. Não tem essa história em que você ama a Deus, não, que você está mentindo para você mesmo. Para mim não muda nada da minha vida, tá, irmão? Não sei para a sua. Quem está mentindo aí é problema de quem está mentindo, salvação individual, né? Terceiro, e mais importante, foi o tema de hoje, irmãos, é que nós temos sim o direito de ter garantia da nossa salvação, certeza da salvação. Nós não temos que ter dúvida da nossa salvação, apesar dos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. O verso 13, João deixa claro que nós já temos a salvação. Então, muita gente tem dificuldade de falar que ela já é salva, que tem garantia, porque primeiro ela olha para os pecados e não para a graça de Deus. Ela olha para os pecados dela e não olha para a graça. Meu irmão, tira o olho do seu pecado, olha para a graça. Olha para a graça de Deus. Olha para a morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos o direito de expressar verbalmente falando, eu sou salvo em Cristo. Você tem convicção de sua salvação, pastor Júnior? Tenho. Tenho porque a Bíblia me garante que eu tenho essa convicção, apesar dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas, das minhas loucuras, apesar de tudo de ruim que habita em mim, eu tenho convicção da minha salvação, porque salvação não vem de vós, né? Mas ela é dom de Deus, né? Não foi eu que conquistei a salvação, foi Jesus na cruz do Calvário que me deu, então, esse eterno direito. Amém, irmãos? Que Deus possa ter nos falado. E a partir de domingo que vem, nós vamos para a segunda carta de João, tá bom? Encerramos hoje a primeira, a gente segue para a segunda carta. Meus amados, quero vos lembrar, para que você possa fazer sua parte, que nós estamos fazendo uma grande obra, né? Estamos aí na nossa reforma, no nosso templo, já temos uma boa perspectiva, né, irmãos, de passar o final de ano agora já, né, lá no nosso templo, o telhado já foi colocado à prova, graças a Deus, Deus mandou chuva, não tivemos vazamento, né, não molhou nada, então assim, temos aí realmente boas perspectivas da gente retornar. Mas para isso, queridos, eu quero mais uma vez te dar aqui 3 conselhos de você fazer a sua parte, né? Porque não é só fazer a parte aqui apenas orando, temos que orar, mas você também fazer a sua parte, né, para contribuir. Primeiro, dê o seu melhor. Lembre-se do que Eclesiastes, né, 9:10, através da boca do nosso querido Salomão diz, né? Que vê a tua mão, faça conforme tua força, porque para a cova, para onde você vai, não tem ciência, não tem sabedoria alguma. Então faça valer a pena enquanto você está vivo. Então dê o seu melhor, tá? E eu estou falando financeiramente falando, não é para você fazer loucura, tá? Não é para você vender filho, vender seu carro, não faça essas loucuras. Nossa igreja não trabalha assim. Mas dê o seu melhor. Segundo, envolva outras pessoas. Né? Paulo escrevendo, ele vai dizer que nós devemos compartilhar nossa necessidade com os santos, né? Então envolva outras pessoas, procure na sua família, né? Pessoas que tenham um coração generoso, pessoas que queiram ajudar financeiramente, tá bom? Converse com elas, peça ajuda. Tenho certeza que Deus vai mover o coração dessas pessoas para nos ajudar nessa grande obra que nós estamos fazendo. E, por último, estabeleça um propósito, né, diante do Senhor, né? Provérbios vai dizer que nós devemos priorizar, né, as farturas da nossa fazenda, né, para que o Senhor aumente a nossa renda. Então, assim, faça um propósito com Deus, né? Nós estamos chegando no final do ano, em nome de Jesus, vai ser melhor do que os anos anteriores. Então, daqui um dia tem 13º, você tem uma bonificação no seu trabalho, não sei, enfim, tantas possibilidades, queridos. Faça o seu melhor, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção, Deus há de nos honrar por tudo aquilo que nós temos para fazer pela obra dele. O melhor de todos os investimentos, irmãos, é quando nós investimos na obra de Deus, e eu sou testemunha viva disso, não abro mão de investir na obra do Senhor, tá bom? Lembrando que hoje temos, né, culto às 19 horas, nosso culto de louvor, de adoração ao Senhor, e eu tenho certeza que vai ser um tempo abençoado, então convide os amigos, os irmãos, tá? Já estamos aí com boa parte da nossa população vacinada, nosso índice, né, de contaminação reduziu bastante, índice de morte
já alcançamos praticamente uma taxa zero, né, com as suas variações. Eu já tomei as 2 doses, se quiserem me dar a terceira, quarta, quinta dose, estou aí, né? Vacina boa, vacina do braço. Em nome de Jesus, vamos ter um final de ano aí bem melhor do que os 2 últimos anos e nós profetizamos isso em nome de Jesus. Então, vamos cultuar junto hoje às 19 horas. Vai ser uma alegria estarmos juntos para a glória de Deus, tá bom? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus, muito obrigado por esse estudo, por esse ensino. Obrigado pela oportunidade de servir, de fazer a tua obra. Obrigado, Senhor, porque apesar das nossas limitações, o Senhor fala através da tua palavra ao nosso coração. E quão bom é, Senhor, quando nós olhamos a tua palavra e a tua palavra fala ao nosso coração, mas mais do que isso, termos coragem de colocá-la em prática. Usa, Senhor, essa palavra para ser transformadora em nossas vidas. Que nós tenhamos convicção da salvação em Ti, que nós não tenhamos medo, vergonha de dizer e de expressar que nós somos convictos da nossa salvação. Assim oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique em paz. Amo vocês e até o nosso culto às 19 horas, em nome de Jesus.